e já em ato contínuo nós começamos mais um tema para a nossa análise a partir desse momento. E agora nós vamos começar a falar sobre sentença, sobre coisa julgada, sobre liquidação e cumprimento. Claro, trouxe algumas questões que são representativas dessa matéria para que nós possamos saber como que o CESP se porta quando essas questões estão em prova. Na tela aqui, portanto, vejam só, sentença, coisa julgada, liquidação e cumprimento. E já começamos com uma questão de 2016 cobrado pela FUNPRESP. Vejam só. A sentença é composta, basicamente, de 3 partes. Nós temos o relatório, nós temos a fundamentação e nós temos o dispositivo. E aqui é o seguinte, pessoal, antes de nós seguirmos na leitura da alternativa, a sentença ela vem estruturada dessa forma por quê? No relatório, o juiz irá demonstrar que ele tem conhecimento, que ele teve conhecimento e contato com todas as fases do processo. Ele vai relatar, ele vai resumir o que as partes pediram, quais foram os incidentes decididos no curso do processo e que levam agora à sentença. Por exemplo, houve impugnação ao valor da causa. Houve arguição de incompetência do juiz e essa arguição foi rejeitada, foi admitida, o processo foi passado para outro juiz, enfim. Isso tudo vai constar do relatório. Depois que o juiz termina o relatório, ele passa para a fundamentação, que é o momento, pessoal, que ele vai fazer o quê? Ele vai cotejar as provas com os fundamentos e os pedidos das partes. Ele vai identificar o pedido formulado. Eu quero uma indenização por danos materiais. Está lá o pedido. A partir daquele pedido, eu quero uma indenização por danos materiais, porque ocorreu tal fato, tal fato, tal fato. Beleza? Tal fato está provado por esses e esses elementos. E a legislação, daí vai trazer o fundamento jurídico. A legislação sustenta que quando esses fatos ocorrerem, surge um dever de indenizar. Ele vai debater isso na fundamentação. Depois de toda a fundamentação, com todos os seus capítulos em relação a cada um dos pedidos que foram formulados pelas partes, o juiz chega à parte do dispositivo de sentença, quando ele traz a conclusão. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido A, B e C, julgo parcialmente procedente a ação, condenando o réu em relação aos pedidos A, B e C e dando pela improcedência em relação aos pedidos D e F que não têm fundamentos. Pronto, beleza, o juiz julgou. Essa é a estrutura de toda e qualquer sentença. Fique atento que essa estrutura de sentença, essa não é a estrutura de decisão interlocutória, muito menos de despacho. Aí o acórdão lá no tribunal também observa essa estrutura. Então na tela, vejam só. O que nós temos? Nós temos aqui que a sentença é composta por essas 3 partes, determinando a lei processual que o juiz, quando considerar adequado, poderá dispensar o relatório? Não, pessoal. Nós não temos a dispensa do relatório. É vedado dispensar o relatório. Tá? É vedado dispensar o relatório. Lá nos juizados nós temos isso, mas não no procedimento comum do CPC. Avançando. Na hipótese de B, vamos ler agora a situação hipotética que ela é necessária para a resolução. Professor, o fundamento 489. Perfeito. Fundamento no 489. E agora vejam. Considerando uma demanda hipotética na qual A, ele busque uma satisfação do seu crédito decorrente de uma obrigação por parte de B, então A é o autor, e B é o réu. Julgue o item a seguir. Vejamos. Na hipótese de B ser o estado do Rio Grande do Norte, B é ou seja, é uma pessoa jurídica, um ente da administração direta. Para nós aqui no processo civil nós vamos chamá-lo de fazenda pública. É a fazenda pública. A sentença não produz efeitos senão depois de confirmada pelo Tribunal de Justiça, exceto se já houver orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio Estado, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. E pessoal, aqui nós temos o tema da remessa necessária. Vamos tecer algumas considerações a respeito dessa remessa necessária, fazendo referência ao artigo 496
do NCPC. 496 trata da remessa necessária. Vem comigo aqui na tela, por quê? Qual que é a ideia aqui, pessoal? Uma sentença, quando ela é dada na primeira instância, ela, a depender do caso, se ela prejudicar uma das partes e essa parte tiver interesse processual, ela poderá recorrer. Poderá, em regra, apresentar uma apelação, quando é uma decisão de primeira instância, para que o tribunal analise novamente os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos na sentença que são impugnados, né? Isso é a regra. Se a parte não interpor o recurso no prazo processual, em regra 15 dias, nós temos o quê? A coisa julgada. E a partir do momento em que se forma a coisa julgada formal e também material, caso haja análise de mérito, há uma indiscutibilidade daquela sentença, daqueles fundamentos. Nós temos o trânsito em julgado. Você poderia excepcionalmente rescindir, mas não é o caso, não é a regra, a rescisão é uma ação própria e autônoma, inclusive aquele processo não muda mais. Isso é o que ocorre em regra. Quando nós tivermos em um dos polos da ação, e essa sentença ela for, de certa forma, ela for prejudicial à administração pública, ou seja, quando a administração pública tiver interesse na causa e a sentença lhe for desfavorável, ela somente produzirá os seus efeitos se ela for necessariamente analisada pelo tribunal. É a denominada remessa necessária, ou duplo grau de jurisdição com um adjetivo, obrigatório. Ou seja, é uma condição para que a própria sentença tenha eficácia, que ela seja novamente analisada por um tribunal, por um órgão ad quem. Se o tribunal não analisar essa sentença do juiz, confirmando-a ou reformando ou qualquer outra coisa do gênero, ela não produz eficácia a sentença. Essa que é a realidade. Enquanto as pessoas, em geral, elas devem necessariamente recorrer em relação à fazenda pública, nós temos a remessa necessária. E daí, pessoal, o artigo 496, que é o dispositivo que nós passamos agora a analisar, ele fala expressamente que está sujeito ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito, senão depois confirmada pelo tribunal a sentença. E ali ele traz as sentenças que forem proferidas contra a União, contra os estados, Rio Grande do Norte, contra o Distrito Federal, contra os municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público. E também aquelas sentenças que julgarem procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal, ou seja, destituindo um crédito, quebrando um crédito tributário que a União entendia ter contra determinada pessoa. Essa é a regra. Só que é o seguinte, pessoal, nós temos mais importante do que você saber a respeito da existência da remessa necessária é você compreender que existem hipóteses que excepcionam a remessa necessária, ou seja, que elas excepcionam a necessidade de que você necessariamente levará o processo ao tribunal, ou seja, não precisa. A sentença do juiz na primeira instância produzirá os efeitos da coisa julgada em determinadas situações, ainda que em um dos polos da ação nós tenhamos a fazenda pública. Quais são essas situações? Elas estão aqui, ó. Nos casos previstos nesse artigo, não interposta apelação no prazo legal, parágrafo 3º, desculpem. Não se aplica o disposto nesse artigo, ou seja, não se aplica a remessa necessária, quando a condenação ou proveito econômico obtido na causa for de valor certo líquido inferior a, e traz um rol. Ou seja, se a condenação for um valor pequeno, não tão pequeno assim, você vai dar uma olhada depois no parágrafo 3º, não manda para a remessa necessária. E daí o parágrafo 4º, também não se aplica o disposto nesse artigo se a decisão do juiz lá de primeira instância estiver fundada no quê? Numa súmula de Tribunal Superior, do STF, do STJ, do TST, se for o caso. Em acórdão do STF ou do STJ no julgamento de casos repetitivos, em entendimento firmado em IRDR ou em IAC, no entendimento coincidente com súmula vinculante, com orientação vinculante firmada no Tribunal Administrativo, ou seja, um entendimento vinculante no tribunal ao qual o órgão está vinculado, certo? Portanto, pessoal, está corretíssima aqui a questão, certo? Está corretíssima aqui a questão. Avançando, vejam lá agora uma outra assertiva. No que se refere às formas e princípios da sentença, da coisa julgada, responda, assinale a assertiva correta. A sentença extrapetita caracteriza-se quando o juiz condenar o réu
em quantidade superior à pedida na pretensão do autor. Vejam, pessoal, não é isso, não é condenação em valor superior, né? A extrapetita é pedido não é além dos pedidos formulados. Certo? Além dos pedidos formulados. Portanto, nós temos o quê? Nós temos letra A. Ok, pessoal? Legal. Avançando aqui, os motivos que serviram para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, em regra, integram a coisa julgada material. Vejam só, os motivos não integram a coisa julgada material. Nós temos o artigo 504 do NCPC tratando a respeito disso. Na verdade, mais especificamente aqui, é o artigo 504, inciso 1, certo? Mais especificamente é o artigo 504, inciso 1. E eu vou puxar aqui embaixo uma observação, né? Nós vamos colocar aqui, ó, não faz coisa julgada. Isso aqui é importante. Não faz coisa julgada. O que não fará coisa julgada na sentença, né? Não faz coisa julgada na sentença. Os motivos, daí responde a nossa questão, os motivos e também a verdade dos fatos. Os motivos e a verdade dos fatos que foi utilizado como fundamento. Perfeito? Letra C. A sentença que julgar improcedente o pedido é considerada declaratória negativa. Tá, é uma questão para a magistratura e aqui nós temos uma cobrança doutrinária um pouco mais aprofundada. Mas eu gostaria que você entendesse qual que é a ideia da declaratória negativa. Eu entro com uma ação e digo que você não cumpriu com o seu contrato. Nós fizemos um contrato, eu cumpri a minha parte e você não cumpriu. A ação tramitou e ao final o juiz julgou improcedente essa ação dizendo o seguinte, que não, na verdade foi de fato cumprido o contrato e todos os elementos que constavam lá das cláusulas contratuais foram perfeitamente cumpridas pela parte ré e julga improcedente. Ao julgar improcedente, dizendo que eu não tenho direito à minha pretensão, que eu não tenho direito ao objeto, ao direito material pretendido em juízo, discutido em juízo, o que o juiz está fazendo? Ele está declarando que houve cumprimento do contrato e dizendo que eu não tenho direito à indenização. Ou seja, o juiz está o quê? Declarando e dizendo que eu não tenho direito. É uma sentença declaratória negativa? É sim, é isso mesmo. Portanto, letra C, gabarito da nossa questão. Interessante? Interessante. Fala da natureza da sentença. Tá? Avançando, a sentença que homologa a transação firmada entre as partes não é considerada como resolutória de mérito. Claro que é. Ela causa, sim, ela gera resolução de mérito. Inclusive, pessoal, fica a dica. Anotem o 487 do NCPC, que ele é muito frequente em provas, tá? O 487 que fala das hipóteses que geram resolução do mérito, das sentenças resolutórias, e o 485 que fala das sentenças terminativas não resolutórias de mérito, certo? De toda forma está errada D. E por fim, a decisão terminativa não pode ser fundamentada de forma concisa. Tá, pessoal? Vejam só, essa questão aqui gerou muita discussão, né? Todas as decisões devem ser fundamentadas, ainda mais aquelas que encerram o processo, né? Então, quando ela fala que não pode ser fundamentada de forma concisa, o entendimento da doutrina, de certa forma, estaria no sentido de que, de fato, não poderia ser fundamentada de forma concisa. Mas o entendimento aqui, no caso do TJDF, nessa questão do CESP, foi no seguinte sentido. O juiz vai dar uma sentença terminativa, então ele não precisa ficar se alongando muito. Ele pode, ainda que, desde que seja claro, na sua argumentação, poderia fundamentar de forma concisa, né? E eu faço referência aqui, pessoal, ao 485. Porque o 485 vai tratar do juiz não resolverá o mérito. Vejam, vamos pegar uma das hipóteses aqui. Deixa eu achar uma hipótese legal. Por exemplo, reconhecer a existência de litispendência.
O que é a litispendência, pessoal? E eu vou explicar isso aqui para você não ficar com dúvida. Esse é um tema que muitas vezes já chegou lá no meu fórum. A litispendência nada mais é do que a situação na qual a parte ajuiza uma ação, aquele contrato não cumprido, né? Eu ajuizei uma ação cobrando um contrato não cumprido de você. Aí eu vi que depois da produção de provas lá, eu estou sentindo que o juiz vai julgar isso negativo, contrário aos meus interesses. O que eu faço? Eu penso assim, sabe de uma coisa? Já vou distribuir uma outra ação, porque nessa outra ação eu vou conseguir provar. Eu posso fazer isso? Claro que não. Se forem as mesmas partes e o mesmo objeto sendo discutido, o mesmo contrato, a mesmo inadimplemento da mesma regra do contrato, eu não posso ajuizar a ação novamente. É litispendência. Aí essa segunda ação que eu ajuizei novamente, o juiz vai julgar, ele vai extinguir sem a resolução do mérito, né? Porque essa segunda ação é litispendente. Pergunto para você, o juiz pode decidir de forma concisa? O entendimento do CESP nessa questão foi que sim. Por quê? O juiz poderia, né? O juiz poderia, nesse caso, por isso que ele marcou a incorreta, porque o juiz poderia decidir de forma concisa, por quê? Basta o juiz que ele diga o seguinte, olha, essa segunda ação, ela envolve as mesmas partes, tem o mesmo objeto material sendo discutido, portanto, tendo em vista a pendência de uma outra ação, autos de número tal, ainda não transitada em julgado, julgo, extingo essa segunda ação, sem resolução do mérito, por se enquadrar na hipótese do 485, inciso 5 do NCPC. Está julgado. Não tem muito floreio, concordam comigo? Não tem muito o que ficar discutindo. Por isso que, nesse caso, a questão foi considerada incorreta, porque o juiz poderia, né? Poderia fazer, né? Fazer a prova, julgá-la de forma resumida. Legal? Perfeito, pessoal? Show? É isso que nós temos aqui. É isso que nós temos aqui em relação a essa questão. Avançando. Vamos lá. Avançando para uma questão agora do TCE Paraná. Vejam, a respeito da coisa julgada e da sentença, assinale a opção correta. Ainda que o autor formule um pedido genérico relativo à obrigação de pagar quantia, a extensão do dano deve ser fixada na sentença, com os consectários legais de juros e correção monetária. Redação literal do artigo 491. A sentença, ela deve ser, em regra, na maior parte das vezes, líquida. Ela não será líquida apenas em duas situações. Quando nós não tivermos como determinar a extensão, quando nós não tivermos, por exemplo, como determinar a extensão do montante devido, ou quando for necessária a produção de um novo processo em liquidação pelo procedimento comum, né, a liquidação pelo procedimento comum, para apurar o quanto devido. Então, a letra A já é a correta e o gabarito. B. Para que a decisão seja fundamentada, é suficiente que o juiz invoque o dispositivo legal. Claro que não. O juiz não pode simplesmente invocar o dispositivo legal. Ele deverá fundamentar. E vejam, o artigo 489, parágrafo 1º do NCPC, ele traz as hipóteses em que não se considera fundamentada a decisão, e lá no inciso 5 ele fala, não é considerada fundamentada a decisão que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula. Né? Ou seja, o juiz tem que debater os temas, ele não pode simplesmente lançar aqui o fundamento legal, o dispositivo legal. Errado. C. A remessa necessária guarda relação com a pessoa parte ré na ação. Não importando o valor da condenação, claro que não. Nós falamos que tem faixas de valores descritas para a remessa necessária, tá bem? Depois você dá uma olhadinha, é importante que você saiba essas faixas. D. Os efeitos da coisa julgada material serão inaplicáveis em caso de decisão que resolva a questão prejudicial. Tá errado, tá? Vejam só, elas serão aplicáveis sim quando envolver questões prejudiciais, desde que sejam levadas ao dispositivo de sentença, ainda que por requerimento das partes. Se constar do dispositivo de sentença, né, se ela for decidida como incidente do processo e constar do dispositivo de sentença, será assim considerada, fará coisa julgada formal. Material, perdão. Se após o réu apresentar a contestação, o autor imotivadamente deixar o processo sem movimento, por mais de um ano, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução do mérito. Cuidado, o juiz ele vai extinguir sem resolução do mérito
poderá, só que antes tem que o quê? 5 dias para manifestar. Aqui, pessoal, nós temos a ideia de vedação à decisão surpresa. Entre as hipóteses que podem gerar a extinção do processo sem resolução do mérito está o caso aqui do abandono da causa, negligência das partes. Nós temos essas duas hipóteses caracterizadas lá no 485. Só que é o seguinte, se o juiz identificar que o processo está parado por mais de um ano e o autor não promoveu o seu andamento, o que ele faz? As partes não promovem o andamento, o juiz, antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, ele intima as partes dizendo, vocês têm 5 dias para que vocês promovam o andamento do processo ou eu extingo. Aí se as partes nada fizerem, aí ele extingue, certo? A ideia é evitar uma decisão surpresa, tá bom? Portanto, é o que temos aqui. Letra E está errada. Avançando. Questão do TRE Mato Grosso. Assinale a opção correta no que diz respeito à sentença e coisa julgada. E a letra A vem com a seguinte redação. A possibilidade de o julgador proferir sentença incerta restringe-se às situações que decida relação jurídica condicional. Não, pessoal. Ainda que se trate de relação jurídica condicional, a sentença deverá ser o quê? Certa. A sentença deve ser certa. Dá uma olhada no artigo 492. Tá? Então nós desconsideramos a A. B. A sentença publicada torna-se irretratável e o juiz somente pode corrigir erros materiais delas constantes em caso de requerimento da parte. Tá cheio de erro aqui. Por quê? A sentença publicada ela é irretratável. Só que o juiz pode corrigir erros? Pode. Primeira coisa, em caso de requerimento da parte, né? Também, vou colocar aqui mais ofício. O juiz de ofício, ele identificou um erro, ele pode corrigir. E além disso, nós podemos alterar a sentença também por os embargos de declaração. Né? Embargos de declaração. Ah, professor, e quando nós temos um recurso, e esse recurso é julgado parcialmente procedente, nós não temos uma modificação da sentença? Não, daí nós não temos. Daí nós temos uma outra decisão que substitui a sentença na parte alterada. Vejam, a possibilidade de você alterar a sentença propriamente, né, somente se dá para a correção de vícios. Por exemplo, lá no final do dispositivo, o juiz determina que o autor, fala do autor e coloca o nome errado. Pode acontecer. Troca a parte autora e parte ré no processo. Essa correção de erro material, ela depende de requerimento? Não. O juiz, as partes podem requerer a correção de erro material ou até mesmo o juiz, por intermédio dos embargos, por intermédio de ofício, ele identificando, ele já faz a correção automaticamente, certo? E os embargos de declaração é quando a parte requer lá algum esclarecimento quanto a alguma obscuridade, quanto a alguma contradição, quanto a um elemento que não foi tratado no curso do processo com o pedido que fora formulado, certo? Nesses casos, nós modificamos a sentença. No recurso, nós temos um efeito substitutivo do acórdão em relação à sentença naqueles pontos em que o tribunal é de quem mudou alguma coisa, tá? Portanto, vejam só, tá errada a letra B. Na sequência, né? Vejamos só, proferida a sentença de extinção do processo em razão da ilegitimidade passiva para a causa, a não interposição de recurso no prazo legal importará a imutabilidade da decisão pela coisa julgada material? Vejam, pessoal, vejam só, se o juiz extinguiu o processo porque a parte não é legítima, não faz coisa julgada material, faz meramente coisa julgada formal. Formal, qual que é a diferença da coisa julgada material para a coisa julgada formal? Na coisa julgada formal, ela se refere ao processo. O processo acabou. Vamos pensar de termos bem didáticos dessa forma. Na coisa julgada material, nós temos o processo, quando nós temos o processo terá acabado, então nós teremos também a coisa julgada formal, mas, além disso, nós teremos analisado o mérito, o objeto de direito material controvertido pelas partes. As partes estão verificando se é ou não é caso de indenização. Se o juiz disser que é caso, o juiz analisou a matéria e fez coisa julgada material. Tá
tá bom? Então fique atento porque na coisa julgada formal se refere tão somente ao processo. É possível que uma sentença faça apenas coisa julgada formal? Sim, quando não há análise do mérito, como é o caso da ilegitimidade passiva. A parte ré não deveria ser réu, o réu deveria ser outra pessoa. Nesse caso, o juiz vai analisar o mérito? Claro que não, porque na verdade só vai analisar o mérito da pessoa que deveria ser réu no processo, então morreu. Sacaram? Morreu. Não há análise do mérito. Agora, se a parte que era ré de fato está no processo e o juiz diz assim, julgo procedente, o que o juiz fez? Analisou o mérito. Fez coisa julgada formal? Sim, o processo acabou. Fez coisa julgada material? Sim. Analisou definitivamente aquela matéria. Tá bom? Então fique atento quanto a isso. Legal? Na tela. Letra D. Ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença, os motivos não são alcançados pela imutabilidade da coisa julgada. Novamente, por isso que eu fiz um esqueminha com o artigo 504, porque esse 504 ele é muito frequente em provas, correta a letra D. E por fim, sentenças terminativas são aquelas que resolvem o mérito, faltou só um N, não resolve o mérito dando fim ao processo. Está errado. Sentença terminativa é aquela que não resolve o mérito. Onde que estão as hipóteses de sentença terminativa? Lá no artigo 485 do NCPC. Fechada essa questão? Excelente. Avançando para a próxima, temos aqui. Acerca da audiência e sentença, assinale a opção correta. Vamos lá. São requisitos essenciais da sentença. Relatório. Fundamentos e decisão interlocutória? Não. Troca a decisão interlocutória e coloca dispositivo, né? Aí sim, né? Aí sim, decisão interlocutória é aquilo que decide algum incidente no curso do processo. Letra A tá fora. B. A verdade dos fatos estabelecidas como fundamento de sentença não faz coisa julgada. Pessoal, se vocês errarem o artigo 504 numa prova CESP, vocês estão comendo bola, né? Estão mais do que avisados que esse dispositivo cai em prova e tá aí, ó. Verdade dos fatos e motivo não fazem coisa julgada. Ok, pessoal? Vamos lá. Desculpem. Vocês estão me vendo aqui, né? Tudo bem. Voltando para a tela. Desculpem. Agora sim. Agora sim. Vamos lá. Então, a letra A, tratando aqui, a letra A fala dos requisitos essenciais da sentença, relatório, fundamentos, cortei decisão interlocutória. Daí na letra B, a verdade dos fatos estabelecida como fundamento da sentença não faz coisa julgada, artigo 504. Legal. Letra C. Se verificar o erro na sentença publicada, o escrivão pode alertar o juiz para alterá-lo por meio dos embargos de declaração. Não, não é pelos embargos de declaração. Deixa eu fazer uma pequena observação, viu? Santista sincero, não é que é difícil, mas eu esqueci de fazer a transição aqui, tá bom? Então isso pode acontecer no curso da aula, isso acontece, é eu mesmo que faço a operação e transição entre os slides, no caso eu estava concentrado na matéria e perdi aqui a transição, tá bom? Obrigado. Voltando, não é por embargos, né? Não é por embargos de declaração, mas por correção de erro material. Correção de erro material, tá bem? Então, a letra C está errada. D. A função do juiz é jurisdicional e, portanto, é impróprio afirmar que exerce poder de polícia na audiência. Claro que não, pessoal. Claro que não. Vejam só, o poder de polícia é exercido pelo juiz no controle da legitimidade e no controle da regularidade dos atos da audiência. O juiz ele é responsável por manter a ordem dentro do tribunal. Ele é responsável por manter a ordem na sessão de julgamento, certo? Portanto, evidentemente que o juiz pratica uma série de atos no processo, uma série de atos materiais, né? Dentre os atos materiais está o exercício do poder de polícia. O juiz não é responsável apenas por fazer pronunciamentos judiciais, despacho, decisão interlocutória e sentenças. Mas além desses despachos, decisões interlocutórias e sentença, o juiz também terá a responsabilidade, também terá a prerrogativa de
controlar a legitimidade e deve exercer, portanto, o poder de polícia, ok? Na tela. Na sequência, vejam só. Na sequência, vejam só. Vamos lá. Então, aqui está errado. E letra E. Como as audiências são públicas, é absolutamente vedada a sua realização em portas fechadas. Claro que não, né? Primeiro, não vou deixar a porta aberta lá, né, da sala de audiência, mas sem considerar esse detalhe, nós temos sim ressalvas, né? Nós temos sim ressalvas para os processos que tramitam em segredo de justiça. Essas ressalvas você vai encontrar no artigo 189 do NCPC. Perfeito? Portanto, está errada aqui essa letra E, ok? Avançando aqui para a próxima questão, vejam só, uma questão que caiu, né, em 2014. Assinale a opção correta em relação à sentença e em relação à coisa julgada. A sentença proferida na ação de jurisdição graciosa, professor, o que é jurisdição graciosa? Jurisdição voluntária. Né? A sentença proferida na ação de jurisdição voluntária produz coisa julgada material após o seu trânsito em julgado? Olha só, pessoal, esse aqui é um assunto muito controverso, tá? Esse é um assunto muito controverso. Por quê? Porque a doutrina hoje, doutrina majoritária, a doutrina mais contemporânea, ela tem afirmado, e eu trato disso de forma bastante detalhada lá no material em PDF, que a jurisdição voluntária, na verdade, é uma atividade jurisdicional. E por se tratar de uma atividade jurisdicional, nós temos, de fato, a produção de coisa julgada, nós temos, de fato, o trânsito em julgado da sentença homologatória de jurisdição voluntária. O que acontece? Há uma discussão doutrinária vindo com um posicionamento no sentido de que tem gente que afirma que, na verdade, é uma atividade administrativa. Não haveria lide, porque as partes possuem mesmo interesse. Né? Não haveriam partes, seriam pessoas interessadas. O juiz não substituiria a vontade das partes, mas integraria a vontade das partes por intermédio da lei. E daí tem uma corrente que diz que é uma atividade administrativa, que é repassada ao Poder Judiciário pelo exercício da jurisdição voluntária em razão do interesse que se tem de que essa matéria seja decidida, seja integrada de forma correta. E para o CESP, nesta questão, o CESP considerou que a jurisdição voluntária é o quê? A jurisdição voluntária seria uma atividade administrativa. Seria uma atividade administrativa, certo? E aqui eles consideraram como incorreta. Portanto, não produz coisa julgada, não produziria coisa julgada nessa situação, a letra A. Ok? Vamos dar sequência aqui, pessoal, né? Vamos dar sequência aqui. No procedimento comum ordinário, tá? Vamos tirar essa palavra ordinário porque não existe mais. Só no procedimento comum, o relatório, os fundamentos e os dispositivos são requisitos essenciais da sentença. Tem como você errar? Claro que não. Você não vai errar, não. Tá aqui, ó. Letra B é o gabarito da nossa questão, certo? Eu só cortei aqui, eu só cortei o ordinário, porque na verdade o novo CPC não fala mais em procedimento ordinário, ok? Na sequência, será definitiva a sentença que resolva o processo por falta de pressuposto processual. Não será definitiva, né? Será terminativa. Tá? Cuidado, ó. Vamos fazer aqui embaixo para você. A sentença poderá ser definitiva ou ela poderá ser terminativa. No caso, né? No caso da sentença definitiva, ela se dá com resolução do mérito.
No caso da sentença terminativa, ela será sem resolução do mérito. Então, notem que nós temos uma diferença aqui, com e sem resolução do mérito. No caso da com, o que nós temos, né? Nós temos a sentença definitiva com resolução do mérito e nós vamos seguir o artigo 487 do NCPC. No caso da sentença sem resolução do mérito, a terminativa, nós vamos seguir o quê? O 485 do NCPC. Legal, pessoal? Portanto, é isso que nós temos aqui. É isso que nós temos aqui. E outra coisa importante, só para complementar, nós temos a coisa julgada formal e material. E aqui nós temos o que há? Coisa julgada formal apenas. Legal? Estendemos um pouquinho a análise, mas para que você fique atento em relação a esses pontos da sentença. Legal? Então, desta forma está incorreta a letra C. A coisa julgada formal consiste no fenômeno da imutabilidade da sentença, que adquire força de lei para as partes e para todos os juízos. Não, isso é a coisa julgada material. Então, a letra D está errada. É permitido ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi determinado. Não, é vedado. Ao contrário, é vedado. Certo? É vedado. E aqui nós temos o artigo 492 do NCPC falando disso expressamente, ok? Portanto, gabarito dessa questão é a letra B. E para que possamos encerrar aqui as questões relativas a essa parte, a esse bloco de conteúdos, vejam só. Essa questão caiu no TCE Rio Grande do Norte, né? Considerando uma demanda hipotética na qual A busque a satisfação do seu crédito decorrente de uma obrigação por parte de B, julgue o item a seguir. Caso os pedidos de A sejam julgados, né? Sejam julgados procedentes e a sentença condene B em quantia ilíquida, a liquidação não poderá ocorrer, tanto a requerimento de A quanto a requerimento de B, sendo certo que se dará pelo procedimento comum quando houver necessidade de provar fato novo. Tá certíssimo, tá? O artigo 509 do NCPC, ele trata das hipóteses das espécies de liquidação de sentença. Como a gente não falou nenhuma questão sobre liquidação, eu vou dar uma olhadinha nesse 509 com vocês, para que nós possamos aqui discutir alguns pontos. Vejam só, o artigo 509 fala: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, por proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor. Beleza. Veja, tanto o devedor quanto o credor podem requerer a liquidação conforme trouxe ali, tanto A quanto B. E depois nós temos duas espécies. Por arbitramento, quando determinado pela sentença, inciso 1, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. E pelo procedimento comum, e atenção, quando houver necessidade de se alegar e de se provar fato novo. Portanto, artigo 509, na tela aqui comigo, nós temos como a questão correta e também questão correta de acordo com o artigo, beleza? Ótimo, artigo 509 resolvido, portanto, vejam só, mais uma assertiva resolvida, mais um bloco de conteúdos finalizados. Perfeito, pessoal? É isso que nós temos aqui nessa parte de sentença e coisa julgada.